Boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Marina Ximenes, estou no programa de pós-graduação no mestrado da Universidade Estadual de Maringá e hoje irei apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Efeitos de diferentes relações de LA e LNA nos parâmetros sanguíneos de codornas japonesas. Como introdução, então, o ômega 3 e o ômega 6, eles são considerados ácidos graxos essenciais, que não são sintetizados no organismo das aves. Porém, eles participam de diversas funções metabólicas e influenciam nos níveis de colesterol total, lipoproteína de alta densidade, a HDL, e também nos níveis dos triglicerídeos. Além disso, existem registros na literatura que a suplementação alimentar com PUFA, que são desses ácidos, ocasiona a redução nos teores dos triglicerídeos e do colesterol. Em virtude disso, esse trabalho objetivou-se avaliar os efeitos da relação de LA e LNA sobre o perfil bioquímico sérico em reprodutores machos e fêmeas de codornas japonesas. Como materiais e métodos, foram utilizados reprodutores de 360 reprodutores de codornas japonesas que possuíam a idade de 15 semanas. Esses reprodutores foram submetidos a água e alimentação à vontade em um programa de 17 horas de luz, sendo luz natural e luz artificial. O período experimental total ele foi compreendido no período de 84 dias, que foram divididos em 3 ciclos de 28 dias. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado e possuía 5 tratamentos, que eram 5 dietas distintas. Elas apresentavam 12 repetições, que nesse caso eram as gaiolas, cada uma contendo 6 aves, que no caso eram 4 fêmeas e 2 machos. Com relação às dietas experimentais, elas eram compostas com relação de óleos vegetais, o LA e o LNA, que no caso eram ricos em ácido linoleico, que é o óleo de soja, e o ácido linolênico, que no caso era o óleo de linhaça. E aí as proporções das dietas eram compostas da seguinte forma: a ração basal, ela foi feita na relação 13,75 por 1. A segunda dieta era composta por ração basal, mais a relação de 10,69 para 1. A terceira, composta por ração basal, mais a relação de 7,63 para 1. A quarta era composta por ração basal, mais a relação de 4,57 para 1. E a última era ração basal, mais a relação de 1,48 para 1. Além disso, foram coletadas amostras de sangue no final do período experimental e foram coletadas aleatoriamente 10 aves por tratamento para a obtenção desse sangue. Anteriormente, essas 10 aves, elas foram pesadas e, em seguida, o volume máximo sanguíneo obtido ele foi coletado por venopulsão. Em seguida, esse sangue ele foi centrifugado para a obtenção do soro e, posteriormente, esse soro ele foi analisado por kits comerciais e foi determinada as concentrações de albumina, colesterol total e triglicerídeos das amostras em questão. Com relação à análise estatística, os dados obtidos eles foram submetidos à análise de variância utilizando o programa estatístico SAIS e foram consideradas significativas quando o P foi menor que 0,05. Com relação à análise de regressão, foi utilizada para a determinação da relação de LA e LNA ótima. E aí essa relação ela foi realizada por intermédio do procedimento GLM do SAIS, com relação aos resultados e discussões.
Para o teor de colesterol total observado, foi efeito quadrático, tendo o ponto ótimo de 5,52 para os machos e 6,62 para as fêmeas, assim como os triglicerídeos séricos das fêmeas, com ponto ótimo de 5,93. 5,93. Essa diferença do ponto ótimo de colesterol do macho e da fêmea é em decorrência da questão que as fêmeas elas precisam de colesterol para a formação do ovo e por isso elas precisam de uma maior quantidade em comparação ao macho. Aqui está a tabela na qual se encontram os resultados, e aí os pontos ótimos que foram descritos agora, eles estão evidenciados aqui dentro desse retângulo vermelho, e aqui estão os resultados dos pontos ótimos, tanto do colesterol da fêmea, como os triglicerídeos da fêmea e do macho. Além disso, em relação à redução dos teores de colesterol e dos triglicerídeos, quando se utiliza altos teores de LA e os N3 PUFAs, que é o EPA e o DH, eles possuem maior afinidade pelas rotas usadas pelos triglicerídeos, e isso ocasiona a diminuição lipídica no plasma sanguíneo e aumento das concentrações de LA. Os níveis de colesterol para redução de LA e LNA depois do ponto ótimo apresentou também redução nos níveis de colesterol, mostrando dessa forma que a taxa de inclusão do óleo de linhaça foi suficiente para diminuir o teor de colesterol das aves. Essa redução no teor de colesterol ela ocorreu devido à presença do ômega 3 na dieta. Isso porque esse ácido graxo inibe a atividade de algumas enzimas que são responsáveis pela síntese de colesterol no fígado. Portanto, esse trabalho tem como a seguinte conclusão: os níveis de triglicerídeos e colesterol para as fêmeas, nas melhores relações, seria de 5,93 e 6,62, respectivamente, sendo a melhor relação para os machos de colesterol, no caso, 5,52. Aqui foram algumas referências bibliográficas utilizadas para o desenvolvimento desse trabalho. Deixo a todos vocês o meu muito obrigada e boa noite.